Bom dia a todos. Live a live. Começamos agora mais uma semana cheia de alegria. Alegria mesmo. Agora, o assunto que vamos estudar essa semana é uma continuação daquilo que nós já começamos na semana passada. Mas o assunto é como ir além do eu. Existe o eu, e às vezes esse eu precisa ser um pouco domesticado, controlado, governado. E como que nós podemos superar o nosso eu? E por que isso é importante saber? Vamos continuar aonde que nós paramos na semana passada. Estudamos a diferença entre amargura e tristeza. Amargura é aquele sentimento que leva a pessoa para atitudes positivas. Em contrapartida, tristeza, que entendemos como depressão, leva uma pessoa para desânimo, leva a pessoa para não tomar nenhuma atitude, inatividade, e tristeza causa danos enormes. Merirut é diferente. A amargura é algo positivo. Uma pessoa reconhece suas falhas, mas reconhecendo suas falhas, ele logo muda a marcha. Ele entende que cabe a ele tomar atitudes positivas para mudar o quadro. Isso é a diferença entre amargura e depressão que nós estudamos na semana passada. Mas a grande pergunta é o seguinte: por que tem pessoas que puxam sempre pelo lado da depressão? Em tudo eles encontram motivos para sentir depressão, melancolia, dor de cabeça baixa. Depressão é, infelizmente, a realidade deles, enquanto outros logo conseguem usar mais o método do amargura, chamado em hebraico merirut, mar é amargo, onde que eles mudam o quadro e tomam atitudes positivas. Qual que é o motivo? Porque algumas pessoas são depressivas e algumas pessoas usam a tristeza e o dor para tomar atitudes. E parte dessa pergunta é por que para certas pessoas é tão difícil se livrar dos pensamentos negativos. Esses pensamentos de depressão, pensamentos de tristeza, que sabemos que eles são tão prejudiciais para a pessoa, que a pessoa deveria substituir eles logo, que nós já estudamos, deveria tirar da cabeça, empurrar com as duas mãos que nós vimos. Mas mesmo assim encontramos e conhecemos tantas pessoas, e às vezes nós também agimos, estou falando em voz baixa, dessa maneira, que nós sentimos tanta dificuldade de se livrar desses pensamentos depressivos. Por que tem tanta dificuldade? Ou seja, em primeiro lugar, porque tem pessoas que sentem uma facilidade de se livrar desses pensamentos. Ao contrário, muda esses pensamentos para amargura e se tornam proativos. Tem pessoas que não somente que puxam pelo lado da depressão, eles não conseguem se livrar daqueles pensamentos ou sentem muito dificuldade de se livrar desses pensamentos. E a resposta é, na linguagem hassídica, isso é chamado Yeshut. O que é Yeshut? Quando alguém está obcecado com, em inglês é o self, como o eu dentro dele. Quando o eu, ani em hebraico, eu, vira uma obsessão, isso é a fonte da grande depressão, que vamos ver daqui a pouco. Ou seja, sem dúvida nenhuma, é super importante uma pessoa ter uma autoimagem positiva. A pessoa deve se sentir forte, uma pessoa tem que ter confiança em si e resiliente. Isso é super importante. Se uma pessoa não possui sentimentos positivos,
não vai funcionar bem no nosso mundo, não vai ter sucesso. Nem sucesso com Deus ele vai ter se não tem uma autoimagem positiva. Mas quando se trata aqui de Yeshut, alguém que está obcecado como eu, significa um outro assunto. Uma pessoa, em tudo que ele faz na vida, e tudo que acontece na sua volta, e todos os realmente acontecimentos do dia a dia dele, tudo se envolve numa e única pergunta. O que efeito que isso tem sobre mim? Como que isso vai me ajudar ou como que isso vai me atrapalhar? Logo, esse ani, esse eu, se torna o fator principal mesmo que governa todos os detalhes da sua vida. Ou seja, coisas de vários tipos vão acontecer com cada um de nós, que muitas vezes não se encaixa exatamente no nosso plano, no nosso projeto da vida, que nem é chamado hoje. Muitos de nós vamos falhar. Falhar é humano. Ou podemos ser machucados pelas outras pessoas. Mas quando uma pessoa está totalmente envolvida com seu ego, esses fatos vão lhe atrapalhar demais. Alguém que está envolvido como eu, como Ani, com seu ego, quando acontece algo que lhe tira fora do seu plano, que lhe machuca um pouco até, para ele já é o fim do mundo. E não somente que é o fim do mundo, aqui tem o que nos interessa, para entender a psique de uma pessoa assim. Ele segura o problema sem poder se desvincular daquilo. Já que se envolveu a sua essência, o seu ego, e ele está tão preocupado com o seu ego, como que ele vai largar daquele assunto? Como que ele vai pensar de um outro assunto, se esse assunto tocou nele até o fundo, como se diz, a sua alma? O eu dele está tão envolvido em tudo, que tudo que acontece toca nele de uma forma tão profunda que ele não consegue se livrar. Uma pessoa que não está focado no eu dele, ele pode partir para o próximo, como se diz. Por quê? Ele sabe que sucesso não é garantido em tudo. Ele sabe que nossos sonhos não sempre são realizados. E não todos os nossos relacionamentos vão dar certo. Uma pessoa que não está tão envolvida, não está obcecado com seu ego, ele pode olhar como assunto como uma falha temporária, ele continua a sua vida. E ele continua a sua vida alegre. Agora, o que é bom frisar nessa hora, enfatizar nessa hora? Não tem nada absoluto na nossa conversa. Todos nós pensamos de nós. É difícil não pensar de nós, abnegar de nós de uma certa forma. Mas a grande pergunta é de que maneira? Vamos pegar um exemplo na prática, onde que vamos poder sentir isso melhor. Um médico, um cirurgião, está tratando de um paciente que tem uma doença terrível. E ele tem sucesso. A cirurgia foi bem sucedida. Com certeza que esse médico vai ser alegre, vai sentir alegria. Mas existem dois motivos por que ele pode sentir alegria. Primeiro motivo, ele pode pensar, uau, consegui fazer algo tão construtivo, salvei a vida. A pessoa estava sofrendo, sua vida estava em perigo, e agora ele vai poder viver uma vida alegre e voltar para sua família. Algo tão bom aconteceu nessa cirurgia. Existe um outro médico, que o que ele vai ver nessa cirurgia? Ele está muito alegre, mas não pelo bem que ele proporcionou, não pelo fato que ele salvou uma pessoa, ele está super alegre que ele foi bem sucedido. Eu me deu muito bem. Hoje eu
É um assunto de sucesso para mim, sucesso total. Ele está vendo o seu sucesso. Podemos ver isso aqui no lado contrário. O que acontece quando Deus nos livre, a cirurgia não se deu bem. Quando uma pessoa se esforçou para salvar a vida de uma pessoa, mas percebeu que ele não foi bem sucedido. Tem uma pessoa que pode ser triste porque uma pessoa vai morrer. Uma pessoa realmente, a pessoa não foi salva. Ela enxerga os rostos das pessoas da família, a tristeza em volta. Isso realmente lhe causa dor. Mas tem outro tipo de pessoa, segundo o médico que nós vimos antes, também vai ser triste. Mas qual que vai ser a tristeza dele? Eu que falhei. Eu que falhei. Não conseguiu curar o paciente. Não tanto que o paciente não vai viver, é mais que ele não conseguiu. E ele sente dor quando ele se sente um fracasso. Cada um de nós é motivado por ambos esses motivos. Nós não somos 8 ou 80, que se diz aqui, mas depende o que sentimos mais. Sentimos mais o assunto ou sentimos mais o eu dentro do assunto? Qual que é o fator que nos motiva mais? Isso é a grande pergunta. Uma pessoa que é aquilo que chamamos antes um yesh, um eu, um ego inflado, vamos falar em português claro. Ele está totalmente preocupado consigo. Ele é motivado pelo seu próprio ego. Isso que motiva ele. E isso que acontece quando durante o dia inteiro, consegui, não consegui, foi assim, me deu bem, não me deu bem. Isso é a vida dele, tudo em volta de um grande eu. Em contraste, uma pessoa que está anulado. Ele não é um yesh. Ele sente o que na linguagem hassídica chama bitul, anulação. Ele está mais focado nos objetivos que ele quis conseguir. Ele também está consciente de seu eu, mas aquilo é o segundo lugar. O mais importante é o assunto. Ele sabe que tem pessoas que confiam nele, tem pessoas que estão esperando algo dele. Isso que para ele é importante. Agora, o que vai acontecer comigo? Isso é secundário. Se eu vou me dar bem, não vou me dar bem. Isso não é tão importante que nem o trabalho que tinha que ser feito com sucesso. Agora, isso é a diferença entre pessoas que conseguem se livrar de pensamentos negativos ou pessoas que seguram vão manter aqueles pensamentos negativos por um bom tempo. Vai exigir muito trabalho de se livrar. Uma pessoa que sente amargura é uma pessoa que não tem um ego inflado. Ele está olhando o que se esperou de mim, não foi feito de uma forma certa. Ok, aprendi a lição, agora vamos fazer certo. Eu fui fracasso, se não foi fracasso, isso não importa. Já que se trata sobre o trabalho, a pessoa não é tão atingido, não é tão danificado. Já que não é tão danificado, ele parte para o próximo e resolve. Uma pessoa que tem um ego inflado, ele olha para o passado dele, ele vê as falhas, oportunidades perdidas, ele se sente um fracasso. Mas quem que é o fracasso? Não que o trabalho não deu certo, ele que é um fracasso. Já que ele é um fracasso, é difícil ele largar daquilo. Ou seja, podemos concluir, para uma pessoa que tem um ego inflado, ele vê tudo através de uma prisma que é chamado eu. Tudo está em volta de um grande eu, obcecado com o seu eu. Essa pessoa sempre vai ter uma tendência depressiva. Por quê? Se vai acontecer algum fracasso na vida dele, quem que é o fracasso? Ele. E não que aconteceu uma situação de fracasso. Não, ele que é um fracasso. Já que ele é um fracasso, isso atingiu ele, atinge ele até sua essência, de uma certa forma. É difícil largar desse eu machucado.
Em contrapartida, uma pessoa pode se desvincular um pouco da situação. Aquilo que eu fiz não deu certo. E agora eu vou fazer o que faz certo. Não está tão olhando o que aconteceu com ele, está olhando mais que o serviço não foi feito, o trabalho não foi realizado. Vamos realmente realizar. Eu aprendi agora como fazer certo. Isso vai servir para uma grande oportunidade para ir para frente. Por isso aqui aprendemos o assunto como que uma pessoa deve aprender a ir além do eu. A palavra eu, na Kabbalah e Hassidut, é um palavrão. Eu é uma coisa muito, muito triste. É orgulho, é um ego inflado, é a fonte da falha da pessoa, fonte da tristeza da pessoa, e a tristeza leva a pessoa para o pior, como já vimos. Por isso, amanhã, vamos continuar trabalhando esse eu. Como uma pessoa pode aprender a abrir mão desse eu, abrir mão do ego, e aprender a ser mais subjugado, mais anulado, mais acessível para a sua missão, para a sua responsabilidade, em vez de pensar tanto como que eu sou. Me deu bem, não me deu bem, sou um fracasso. Isso deve se tornar secundário. Tem business mais importantes para tratar do que como que eu fui. O assunto vai longe e, se Deus quiser, vamos dedicar a nossa semana para falar sobre como ir além do eu. Mas uma coisa já aprendemos. Podemos. Só que a gente tem que se analisar. Nós temos que se tornar nossos próprios psicólogos, de uma certa forma. Entender bem a fonte das nossas dificuldades, assim vai ser mais fácil para corrigir. Usando as palavras sábias que se encontram nos livros sagrados, conhecer a doença já é metade da cura. Bom dia para todos e muito sucesso.